Bom dia, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao segundo DaniCast. Aqui quem fala é Daniela Rocha, advogada, especialista em aposentadoria, em revisão de aposentadoria. Nosso escritório tem mais de 15 anos de experiência e hoje estou muito feliz que o nosso DaniCast é com a turma da pesada. Então é Dani e as Dudas. Então assim, hoje eu tô com uma turma de Dudas e o nosso assunto hoje do DaniCast é sobre atendimento. Como é que é atendimento de advogado? Como é que é o atendimento online? Porque no dia a dia tem pessoas que acham que a gente é fraude, acham que as Dudas não existem. E estamos aqui para comprovar que as Dudas existem e elas estão aqui hoje no DaniCast. Então eu vou apresentar uma de cada vez e daí já vai fluir o nosso bate-papo. Duda Guilherme, seja muito bem-vinda ao DaniCast. Olá, eu sou a Eduarda Guilherme, sou assistente da doutora Franciele, que também atua no escritório. Eu faço a parte administrativa jurídica e também faço atendimento online, né? Para os clientes da revisional e para os clientes fixos também da doutora Franciele. Sim. Olha que voz, né? Essas Dudas, eu vou te contar. Vocês, todos os ouvintes e as pessoas que estão aqui vão se apaixonar pelas duas, como eu sou apaixonada pelas três. Duda Prestes. Oi, eu sou a Maria Eduarda Prestes. Eu cuido da parte do comercial do previdenciarista, então eu tô sempre falando sobre aposentadoria durante a parte da tarde e por agora durante a parte da manhã também com os clientes. E outros detalhes, as Dudas elas já estão quase formadas em advocacia porque elas atendem os clientes, elas sabem tudo de aposentadoria, de revisão, de juro abusivo. E é isso, e a Duda Fraga? Bom, eu sou a Duda Fraga. Eu também cuido da parte comercial, atendimento aos clientes. Cuido um pouco da parte revisional e também da parte previdenciarista com a Duda. Então, acabo atendendo os clientes das duas partes. As duas áreas, na verdade, aposentadoria e revisão de juros. Meninas, vamos começar nosso bate-papo falando para os nossos ouvintes aqui, os nossos seguidores, como é que é os nossos atendimentos. Então eu vou perguntar para cada um pouquinho e vocês vão dizendo como é que é a nossa rotina, porque esse atendimento online dos advogados, até elas estão no escritório não faz muito tempo. Só que antigamente, eu já tenho 15 anos de estrada, então a gente nunca imaginou uma advocacia que a gente fizesse atendimento online. Quando eu comecei a advogar, o cliente, né, da cidade ia lá, marcava um horário, ia no escritório, a gente atendia. E depois da pandemia, né, surgiu a necessidade de começar a fazer esses atendimentos online. Então, a gente começou a ir para o digital e a gente começou a perceber que os advogados, eu não preciso hoje atender só as pessoas aqui de Santo Antônio, né? Então, a gente atende hoje, claro, a gente não foca a nível Brasil, mas a gente atende pessoas do Rio Grande do Sul todo no atendimento online. Então, às vezes gera essa desconfiança. Será que eu consigo contratar um advogado online que está 200, 300 quilômetros longe, no outro lado do estado? Então, sim, é possível. E aqui estão as Dudas para dizer que realmente, né, a gente faz esse atendimento, que é possível. Duda, como é que é o atendimento online na questão de revisão de veículos, os clientes da doutora Franciele? Como é que funciona esse atendimento? Então, a gente, primeiro, é o cliente que entra em contato com a gente devido aos anúncios que a gente faz nas redes sociais. E são clientes que realmente necessitam do nosso serviço, que estão apertados para pagar aquele financiamento, né? Normalmente são revisional de veículos, né? Mas o primeiro atendimento é bem tranquilo, eles dão bastante retorno para nós. O problema realmente é a questão dos golpes, que eles acham que a gente é golpe, daí a gente explica, a gente tem todo um roteiro, né, para passar para ele, que a gente tem 15 anos de experiência, a gente manda fotos e vídeos da equipe do escritório, mostrando nosso escritório. Se eles são de cidades próximas, a gente pede para eles virem até aqui, se eles tiverem disponibilidade, irem até o escritório presencialmente para tomar um café conosco, conhecer a nossa equipe e realmente mostrar que a gente é verdadeiro, que eles nunca estão falando somente com o robô, e sim, eles estão tendo um atendimento humanizado e ali com a gente, né? Com as Dudas. Eles se confundem. Sim, quem não se confunde, né? 3 Dudas e mais um detalhe. Eu contratei mais uma Duda, né? Então, no escritório, a partir de segunda-feira, 4 Dudas. Sobreviva 4 Dudas. Não é fácil, mas a gente vai. E realmente a gente vê que como é importante a gente estar aqui nesse momento, né? Para os clientes nos conhecerem eles já conhecem bastante, mas conhecerem as Dudas, para realmente as Dudas existem, não é o robozinho que atende. A gente tem muito cuidado para ser um atendimento humanizado, para a gente dar atenção, para que realmente o cliente se sinta acolhido e saiba que tem profissionais
profissionais ali no escritório que vai fazer de tudo, né? Que a gente vai se empenhar para tentar resolver, né, Sim. as questões Tem deles. até a questão que às vezes eles ligam pro celular fixo do escritório e perguntam: eu falei com a Eduarda, mas espera. Pera, qual, Eduardo? Qual? Daí a gente fica meio perdida assim, mas a gente consegue desenrolar, a gente vê Sim. com ele, a gente consegue Ver daí. qual das Dudas Qual que das Dudas que atendeu ele. para dar sequência no atendimento. Isso. Prestes, como é que é o nosso atendimento online para o cliente de aposentadoria? Bom, como a Duda falou, né? Tem muita questão da desconfiança, eles acham muito que é golpe, e então por isso mesmo a gente já disponibiliza o vídeo, a gente fala muito por áudio também, que eles acabam se sentindo mais confiantes através do áudio. Já teve, inclusive, casos de clientes que eles me ligaram só para garantir que realmente era uma pessoa que estava falando. Sim, que E não era aí- um robô. Que não era um robô, exatamente. Então, é um pouquinho demorado até a gente conquistar a confiança deles. Principalmente quando a gente começa a fazer mais perguntas ou quando a gente pede a questão ali do fechamento, do CPF, boleto, eles já começam a ficar mais desconfiados, um pouquinho com medo de ser golpe. Sim. Mas Não, e na verdade até um ponto aqui que a Duda falou, porque o que acontece, né? A gente como escritório de advocacia, como empresa, como prestadores de serviço, as pessoas, claro, vão nos contratar e tem a contrapartida, que é o serviço que a gente vai prestar. E esse serviço, ele tem um custo, né? Que é uma análise de uma aposentadoria, que é um planejamento previdenciário, um cálculo de aposentadoria, que é uma revisão de juros. E claro, no momento da contratação, ele vai ter que gerar boletos, vai gerar pagamentos. Daí sim que gera desconfiança. Meu Deus do céu, será que eu posso pagar? Isso. Será que existe? Será? Não, então existimos. Estamos aqui. Estamos aqui. Estamos aqui. Sim. A gente existe. E claro, que a gente sempre preza, cobra um valor ali, né? Uma entrada, a gente negocia para o cliente também ficar um pouco mais tranquilo. A gente, né, tem parcelamentos, tem tudo, então tem, e cada escritório, cada advogado tem o seu sistema, né? Mas para saberem que realmente o advogado que tu for contratar, independente se for a Daniela, se for o João, se for a Maria como advogado, sim, o advogado vai cobrar pelo seu serviço. E o advogado que não cobrar, você realmente fique atento, porque Exatamente. realmente não deve prestar um serviço de qualidade, né? E realmente tem toda uma estrutura que envolve o escritório de advocacia. Fraga, como é que é o nosso atendimento online? Então, eu acredito que o atendimento online hoje em dia, ele é possível. Como você mesmo disse, antigamente não tinha essa facilidade. No entanto, a gente é um trabalho minucioso para trabalhar como que eu vou apresentar esse serviço para o cliente e principalmente para a nossa parte também previdenciarista, que também normalmente é um cliente que às vezes não sabe muito bem mexer no telefone ou no computador. Sim. Sim, são pessoas de mais idade. Então, quando elas falam previdenciarista, é aquele cliente que quer se aposentar. Isso. São pessoas de mais idade. Ou também auxílio-doença, pensão por Sim, morte, a gente também sim. abrange. Mas a questão é que é um trabalho minucioso que ele é feito em partes. E o que acontece? A gente tem que entender os artifícios que a gente tem e como utilizá-los. Atendimento online é possível, sim. Você vai utilizar de algumas ferramentas para a gente poder alcançar um número de pessoas? Utilizamos, porque a gente vai precisar disso no escritório em algum momento. Mas a gente tem que mostrar para o cliente que ele chegou no escritório, a gente identificou que ele é o nosso cliente ou que ele é um novo cliente, ele já cai para a gente, para nosso atendimento. Do que a gente tem que entender? Áudios, como a Duda falou. Áudio é imprescindível. Não tem como tu não usar áudio, porque ele quer te ouvir. Tem que entender o problema dele. Então, assim, a barreira, eu não posso vender online. Hoje em dia, no Rio Grande do Sul, a gente também tem muitas cidades, assim, a gente até tá numa localização, de certa forma, privilegiada. A gente tá ali, dentro ali da região litoral, próxima à capital. Então, isso nos facilita bastante também. E a gente utiliza não somente dos áudios. A gente tem, como as meninas falaram, os áudios, os vídeos que a gente tem no escritório para mostrar a infraestrutura. E algumas outras informações que a gente gosta, que o cliente gosta de ver. O endereço, avaliações de outros clientes, que é uma coisa que deixa eles As redes seguros. sociais que a gente também está Sim. implementando e mostrando para eles que a gente existe, que a gente tá ali, a gente tá Redes sociais. ativo mostrando para eles, sabe? Então é Sim. bem importante isso. Isso é bem importante. Gurias, cada uma, o que vocês veem de benefício no atendimento online? Quem é que vai Quem vai primeiro? Qual das Dudas? Vamos lá.
Não tem benefícios? Tem ou não tem? Tem. Não, acho que tem vários benefícios, né? Principalmente para o cliente, porque muitas vezes tem vários clientes que ainda trabalham, né? Que têm uma vida mais corrida e o atendimento online facilita. Ele não precisa marcar um horário para comparecer ali no escritório para falar sobre a aposentadoria dele. Não, ele pode responder durante o almoço dele, por exemplo, sobre as perguntas que a gente faz e continuar o atendimento. Então, eu acho que acaba facilitando muito para ele também. Sim. Mesmo a gente sendo de cidades diferentes, o atendimento online facilita em ele ter acesso a Um a um serviço. escritório, isso, a um serviço de um outro lugar que talvez ele confie mais. Puxando Sim. da Duda também essa questão da localidade. Quando a gente vê que o cliente ele realmente está precisando daquele serviço, que ele está interessado na gente, que a gente já ganhou a confiança, que a gente teve aquela conexão, é muito importante porque se ele está vendo, muitas vezes a gente já pega casos que eles já foram em outros escritórios e não deu certo, não passou confiança, ou o serviço que eles prestaram não deu certo, né? Sim. Facilita para eles quando eles não são daqui, sabe? Não são de Santo Antônio ou de nenhuma cidade próxima, que eles podem agendar um atendimento online, podem ser, até que nem a Duda falou, tem clientes que é na parte do meio-dia ou depois que o escritório fecha. Então, às vezes, a gente dá aquela revezada, por exemplo, ficar no horário do meio-dia, almoçar depois para conseguir atender ele naquele horário, para ele não ficar sem retorno. Então, acredito que isso seja um benefício, né? Para ele ter retorno, para a gente conseguir abranger nossos clientes, porque realmente tem gente que trabalha em horário comercial que nem nós, né? Sim. Então, para ele conseguir ter esse retorno, conseguir ter esse atendimento que ele precisa. E o que eu vejo do online também é porque às vezes a especialidade que tu quer, por exemplo, dando um exemplo de médico. Eu quero um médico especialista no joelho direito. Um exemplo assim bem, né? Que em Santo Antônio daqui a um pouco não tem aqui na nossa cidade. Então no online tu tem a possibilidade de achar um médico especialista no joelho direito. A mesma coisa, tu tá numa cidade pequena e tu quer um especialista que seja especialista em aposentadoria, que seja especialista em revisão de veículos, em juros. Então, isso faz com que as pessoas tenham acesso a escritórios especializados de áreas que eles têm interesse, né? Às vezes, eu tô na minha cidade é tão pequena e eu não tenho um especialista naquele assunto que eu preciso resolver. Então, o online faz com que a gente consiga ter um atendimento do especialista, né? Um atendimento diferenciado. Duda, tem algo para complementar de benefícios do online? Então, como a gente estava falando, também a questão de proporcionalidade. Quando a gente fala que o cliente, por exemplo, a gente entende hoje em dia, claro que falando aí, entrando um pouco na área do direito mesmo, né? Tem muitos locais que ainda se sentem um pouco inseguros em cobrar uma entrada para trazer o serviço para o cliente, né? E essa é uma das chamadas barreiras que normalmente eles apresentam para uma venda online. Só que trazendo a questão da proporcionalidade, que é o seguinte: o cliente tem que sentir que, ok, isso está justo, isso faz sentido. Como? Ele tem que se sentir ouvido. Ok, estou sendo ouvido. Tudo bem. Ele tem que sentir que eu estou entendendo o que ele está falando. Ele tem que visualizar que ele está num local que é exatamente o que ele precisa para resolver o problema dele. E entendendo que é um serviço que vai ter uma determinada entrada, porque a gente vai prestar um serviço para ele. Quais são as condições daquilo ali? Aí ele entendeu. É razoável, eu tenho uma segurança. Quais são as formas de segurança? Pode ser o contrato, na questão da revisional. Pode ser ali a questão do parcelamento, porque a partir do pagamento da entrada a gente já inicia o serviço. A gente já vai te apresentando os resultados e o andamento proporcionalmente. Então, eu acho que o conjunto dessas habilidades técnicas e também de apresentar isso da maneira correta é o que faz a venda. Sim. Não, e algo bem importante da gente ressaltar, que até para os ouvintes, os nossos seguidores aqui que estão nos acompanhando, que eu gosto de fazer muito essa comparação, que às vezes vem muitas pessoas assim, mas o advogado lá, ele cobra só no final. O advogado não cobra para fazer. Mas o advogado... Daí eu fico pensando, meu Deus do céu, como essa cultura do não pagamento, do não reembolso pelo serviço tá tão incutido nos nossos clientes, nas pessoas em gerais, que é algo que a gente tem que começar a trabalhar isso. Por que um advogado que estudou 5, 6 anos, igual no meu caso fiz mais pós, vários cursos, que a gente investe em atendimento, investe em funcionário, investe em tecnologia, investe em várias coisas para conseguir um serviço melhor para o cliente, e eu vou ter que cobrar daqui 2 anos, daqui 1 ano, daqui 3. Tu imagina vocês irem no médico
chega lá com um problema de saúde, o médico diz, tudo bem, tá aqui a receita, tá aqui o tratamento. Quando tu ficar bom, tu vem me pagar. Não existe, né? Não existe profissional na área do serviço que seja dessa forma. Eu vou num dentista. Doutor, tu cura o meu tratamento de canal, minha dor do dente. Quando eu ficar boa, eu volto aqui para pagar. Não existe. Também não existe. E por que que o advogado, que o escritório de advocacia vai resolver todo o teu problema? Todos os teus questionamentos e tu vai me pagar só depois no... Como é que vai se manter essa estrutura, essa qualidade, essa prestação de serviço? Não tem como, né? Sim. Então, é inviável. Agora, eu quero fazer uma pergunta. A gente vai ter dois momentos aqui no nosso podcast, que vai ser um de histórias e um de perguntas, que eu até fico com medo. Que perguntas que vem aí, né? E as histórias também, eu disse pra elas, eu não quero saber das histórias, eu vou ficar sabendo só lá na hora do podcast. Mas antes disso, eu quero saber quais são os desafios na hora do atendimento. Qual que é a barreira? Por que que às vezes eu não contrato? Por que que eu fico com medo? Quero saber. Qual que é o desafio que tu vê do atendimento online? Eu acredito que é muitas vezes a questão que eu te falei, questão da desconfiança do cliente. Quando a gente não consegue pegar ele assim e realmente mostrar. A gente encaminha, agora a gente tá, né, com essas de encaminhar os vídeos, mostrando a equipe, mostra toda a equipe do escritório, vocês, as advogadas, as redes sociais também, nosso link de indicações também do Google, onde eles conseguem avaliar o nosso escritório. Mas eu acredito que a grande maioria seja por conta, assim, com medo dos golpes de hoje em dia. E também uma barreira que eu tinha, que eu tô tentando matá-la, né, ali, tirando ela da minha vida, é o receio mesmo de atender o cliente, dele pegar e não acreditar no que eu tô falando, não me botar credibilidade nisso, sabe? Sim. De não acreditar em mim por não ser uma advogada que tá falando. Mas eu tô passando serviço justamente pra advogada poder fazer isso, sabe? Sim, Porque sim. quem vai fazer o processo é a advogada. Sim, tu tá só intermediando, tu só tá fazendo Isso. o atendimento. Mas quem vai fazer toda a parte técnica é o advogado. Isso. Então, eu acredito que esse seja uma das barreiras. Esse era o meu receio quando eu comecei a vender, assim, comecei a me desenvolver com um cliente presencial. Que era esse receio dele não ter essa credibilidade em mim, de eu não passar uma credibilidade pra ele, sabe? De uma segurança pra ele. Sim. Mas eu tô matando ela aos pouquinhos. Ela tá. E tá indo. A Duda, a gente assim, a gente sabe do potencial dela. Muito, né? E é mais o receio, né? Meu Deus, se ele me perguntar. Isso eu já te falei. Presencialmente, estou falando agora no Danicast. Eu disse, Duda, se o cliente te perguntar uma coisa absurda que tu não saiba, o que tu vai fazer? Vou falar com o meu superior e te passo um retorno. Isso, vai conversar com a doutora Daniela, com a doutora Franciele, e depois vai te dar uma posição. Então eu disse pra ela, não precisa, ele não vai morder, né? Eles não avançam. Não Os é um clientes- bicho de Não saiu é, cabeça, não né? é. Eles não gostou, até porque Não. estão online, eles, né? Mas realmente foi que nem tu falou. Eu tenho que enfrentar os desafios, né? Porque eu Sim. vim pra esse mundo das vendas agora há pouco tempo. Mas porque eu ficava antes só com a parte mais de conversar com os clientes já fixos e resolver os problemas deles, né? Mas, como tu falou, foi nas primeiras 3 ligações que era aquele nervoso, assim, de suar, aquela ansiedade mesmo do que ele ia falar. Mas agora tá se encaminhando, tô ficando bem mais Sim, tranquilo bem no atendimento. Ó, viu? A Duda tá tudo resolvido. Estou na paz agora, na tranquilidade. Prestes, qual o maior desafio que tu vê no atendimento online? Bom, eu acho que como a Duda falou, é muita questão da falta de confiança, né? Da desconfiança do cliente em ser golpes ou não. E pra mim também, logo que eu comecei a vender, também era a falta de confiança em mim mesma. Né? Porque eu tinha muito medo de vender até alguns meses atrás. Eu também tinha muito medo da questão de, meu Deus, o que ele vai me perguntar? E se ele me perguntar alguma coisa que eu não tenho a mínima ideia do que é? Sim. E, né, agora foi evoluindo, graças a ti. Agora, olha só que engraçado. Os clientes e as pessoas que estão nos assistindo, e que, na verdade, do outro lado, eles têm medo. E agora, tu observando aqui, o medo, ele é recíproco. É o medo deles em nos contratar e o medo das Dudas de atender eles. Então, assim, é muito medo, Fica os dois né? intermediando ali. Mas graças a Deus superou. E tem algum outro desafio no online? A função de documentos, de documentação pra gente dar início nos trabalhos? Sim, bastante. Principalmente a questão da documentação. Já que a gente pede tudo online, né? Principalmente para clientes que moram longe, a questão das fotos, ela é um pouco complicada. Que sentido? A gente pede foto da carteira, por exemplo, fotos de todas as folhas da carteira de trabalho.
Muitas vezes só aparece um nomezinho, assim, da carteira de trabalho. Não tem a foto inteira, a foto sai tremida. Ou então ele esquece de mandar alguma coisa. Tá, então eu já quero que tu dê uma dica. Alguém que está contratando um escritório online, qualquer escritório que tenha que mandar documentos online. Qual a dica? Como é que a pessoa tem que fazer? Bom, Então, pega o meu celular, faz de conta. Aqui faz de conta que é uma identidade. tá. Vamos lá. O ideal mesmo é tu pegar e botar o celular aqui, mais pra cima, de um Sim. jeito que pegue todo o documento na foto, né? E também de um jeito que fique visível. Legível. Isso, que fique legível, que tenha a imagem focada. Isso vai facilitar Vai bastante. facilitar. Então, vocês que têm intenção de contratar um advogado, às vezes até médico, né? Às vezes tem que mandar um exame, alguma coisa. Então, preste atenção na hora de mandar os documentos. Tem esse cuidado que acaba facilitando, né? A gente lá do outro lado, né? E a questão também de não estar pedindo novamente pra ele, né? Porque às vezes fica uma e situação chata. a gente não quer ficar chateando, assim, manda foto, manda foto, manda A gente já foto. cria até uns truques, né? Tipo assim, não, mas faz o seguinte, bota o celular bem em cima da folha, viu que tá toda a folha ali, tu clica na tela, porque daí Foca. Perdão, vai focar. Quando viu que focou, tira a foto e manda. Exatamente. Então a gente já pega umas manhas pra facilitar pra Já eles. vai facilitando. Já passa um tutorial. Sim, é. Duda, qual o desafio que tu vê? Pra mim, todos os desafios se resumem à parte do vendedor, porque é o nosso trabalho se conectar com cada cliente, porque são pessoas diferentes. São pessoas diferentes, com formas de comunicar diferente. Então, eu acho que assim, o vendedor entender que vai ter as pessoas que vão precisar de 2 dias para pensar, vão ter as pessoas que vieram por curiosidade, vão ter os clientes inviáveis e a grande maioria os clientes possíveis, tá? Então, eu acho que não, assim, tirando essa cultura do vendedor ter que insistir, do vendedor, não. O vendedor, ele tem que passar muito bem o produto e o serviço. Muito bem. E ser uma rede de apoio, ser uma forma de intermediar. Por exemplo, às vezes, por exemplo, a doutora Daniela, a doutora Franciele, que estão todo dia, assim, diariamente, lidando com toda a rotina jurídica. Acaba sendo até um costume, algumas palavras que o cliente às vezes não identifica e a gente também não sabia de início, mas a gente consegue passar. Elas falando. Nós temos que fazer um DaniCast das palavras jurídicas, traduzindo elas, assim. Tradução. Isso, tradução do jurídico pro normal, assim, pro porque usual. Até pior quando a gente tá assim. O cliente pergunta o mandamento do processo. A gente entra no processo pra verificar. Gente, nem a gente sabe que é aquilo às vezes. Sim, daí tem que perguntar pra nós. Pergunta pro superior, pergunta pros advogados, sabe daquilo? Como é que eu vou agora traduzir isso pro cliente? Porque mesmo que a gente saiba o que tá escrito ali no andamento, no processo, a gente vai ter que traduzir pra ele. Por causa que tem gente que, claro, tem uma ideia, mas tem gente que é totalmente leigo sobre esse assunto, né? Então a gente tem que saber passar dessa forma pro cliente. E agora eu quero complementar a tua fala em alguns pontos de conexão e de entender se é o momento do cliente ou não. E lá no escritório, a gente tem, se o cliente tem direito, que a gente vê que existe aquela possibilidade de a gente ajudar ele, a gente vai oferecer o serviço. Tem muitos clientes que querem nos contratar. Depois eu até vou ver com você se realmente eu percebo isso e eu também conduzo dessa forma. Se eu vejo que o cliente não é o momento dele de contratação, que o meu serviço não vá, eu não vou oferecer para ele nada. É assim que acontece? Sim. É assim que acontece. Então, as pessoas que nos chamam online, eles têm que saber que se realmente a gente tiver um serviço para oferecer, algo para ajudar eles a solucionar um problema, que seja encaminhar uma aposentadoria, que seja saber o tempo de contribuição, uma revisão, um auxílio-doença, reduzir o juro do carro, pagar o valor menor, reduzir juros abusivos. Se a gente tiver a solução para esse problema, a gente vai oferecer. Mas agora, tem clientes, às vezes, que a gente atende e que a gente viu que não tem. A gente estuda o caso e realmente ele não tem alternativa. Então, a gente tem. não vai vender uma coisa que ele não vai se beneficiar com isso. Vai se beneficiar. Então, assim, isso é o que é plantado dentro do escritório e que eu fico muito feliz quando eu escuto isso de vocês, porque é o que eu e a doutora Franciele que a gente faz e eu vejo que elas fazem igual e é a nossa réplica, né? E é isso. Exatamente, que a gente vende para ajudar o cliente. A gente não vende por vender. A gente Sim. tenta ajudar ele naquela questão que ele tem aberto ali.
É realmente. É porque quando você trabalha com a ideia de que não é volume, é qualidade, a qualidade vai te trazer sozinho o volume. Sim. Sim. Sozinho. E graças a Deus a gente não dá conta, né? As gurias estão... Nunca para. Nunca para. Então, realmente, a gente tá lá com... E também que a gente tirou um tempinho pra vir aqui conversar, né? Produzindo novas dúvidas, né? Conforme foram. Novas dúvidas. E os clientes estão lá. Mas fiquem pacientes que a gente chega lá e atende todo mundo e bota em dia. Né? Às vezes é complicado o fluxo. E isso também é importante a gente falar para o cliente, porque às vezes o cliente online ele vem, ele quer ser respondido de imediato, Não. na hora exata, naquele momento. Só que a gente tem fluxo hoje de quantos prestes de previdenciário por dia? Nossa, Nossa, muito. muitos, uma média por semana. Por dia, assim, a média é 20. Mas a gente tem picos determinados dias e algumas vezes alguma baixa, assim. Por isso que a média acaba sendo 20. Mas a gente cansou de ver na segunda-feira. A segunda-feira é algo, né? Segunda-feira é assim, ó, o dia mais agitado e mais corrido dentro do escritório. Porque normalmente a gente chega, tem o quê? Umas 150 mensagens no Sim, WhatsApp. porque acumulou a sexta, o sábado, o domingo e o início da segunda. Tá entrando tudo. Sim, sim. E o teu, Duda? Na questão da doutora Franciele, da revisional de veículos, é a mesma coisa. O das meninas é um pouco diferente, porque no sábado e no domingo, no final de semana, entram mais para elas. No nosso, é mais nos dias da semana mesmo. Que nem tem essa média também de 20 por dia, mas às vezes tem uns picos que assim, ó... esses dias a gente foi ver, né, o fluxo, a gente foi fazer um relatório, entrou 40 num dia. E daí a gente tem que lutar para conquistar, porque até para os clientes entenderem também, né, que como é uma pessoa que tá falando, né, o atendimento humanizado não é um robô, a gente tem que separar um tempinho para entender a situação do cliente, como a Duda falou, se conectar com ele, conseguir ajudar ele a auxiliar daquela forma. E são 40 outros te esperando para responder também. E daí no outro dia, aqueles 40 daquele dia que tu tá conversando, e mais uns 30 ou 20 ou 40 que entraram. Isso, então daí no tem que final da dar- semana. Porque não zera, né? Não zera não. nunca. Dá continuidade ao atendimento do outro dia e inicia os novos 40 que entraram. Isso, então se as pessoas que estão nos escutando saibam que vocês serão atendidos, só que claro, como não é um robô, são as Dudas que atendem vocês, pode ser que não seja no mesmo dia, não seja imediatamente, naquele exato momento que eu fiz aquela pergunta. Então a gente também tem que criar essa cultura dos nossos clientes que não é tudo imediato. A gente não vai conseguir sanar uma aposentadoria em 30 minutos. Sim. Né? Então, assim, a gente tem prazos lá no escritório, depois de dar um retorno para o cliente. Então, a gente cuida desses prazos, né? Mas para a pessoa entender dessa ansiedade, quando a gente quer contratar, a gente quer muito, que não é na hora que a gente vai conseguir resolver, né? Então, é bom para os nossos ouvintes. Agora, vamos para a parte das histórias? Vamos? Quem é que começa? Quem começa? Vamos lá. Tu. Vai. Seguindo o fluxo, vai. Então, A conte minha história, a tua né, história. O com que a o gente quer cliente. compartilhar aqui são histórias reais que a gente vivencia lá no escritório. Eu pedi para cada um separar uma. Vamos cada um falar uma e depois, se a gente for ver o tempo, daí a gente fala mais uma. Senão a gente já vai para as perguntas. Que é contando o que acontece, histórias inusitadas aí, que daqui a pouco a pessoa se vê numa história dessa. Duda, qual é a tua história? Eu vou chamar de João, tá? Você, O nome João. fictício do cliente. Tá. A gente precisava, doutora Franciele, revisão de aposentadoria. A gente precisava entrar no INSS dele, só que havia trocado-se da senha, tá? Não tinha mais a senha dele. INSS. Isso acontece raramente ou bastante? Não, bastante. 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 A gente precisava da senha dele para a doutora poder tirar os extratos e analisar. Só que é o seguinte, ele não sabia a senha. E o INSS, dependendo, né, de como funciona na hora de a gente entrar, ele pede umas perguntas de verificação para ver se é realmente aquela pessoa que tá entrando, né? Se não é o golpista. Isso, se não é um golpista. E daí, em ligação, eu fiquei uma semana tentando. Porque assim, quando chegava numa pergunta, eu respondia 3 perguntas. Chegava na quarta, não sei. Tem que E procurar a quais as documentação. perguntas tu sabe mais ou menos? Até que ano ele contribuiu, se ele trabalhou realmente na firma tal, quantos anos ele trabalhou na firma tal, a idade, data de nascimento, CPF, às vezes pergunta assim, dele dá várias opções, tem que marcar certo. E essas perguntas são
é tipo um jogo do milhão, né? Isso. Porque se a gente não acerta, e às vezes a gente não sabe, porque o cliente tem que estar ali, ou a gente tem que ligar para o cliente e ele responder. Exatamente. E quando a gente erra a pergunta. Zera tudo, já tem que zera esperar tudo. 24 horas pra conseguir fazer de novo. Muitas vezes deles erram as próprias perguntas. Exatamente. Eu não sei, mas eu acho que é isso. Não é, a gente tem que esperar 24 horas. Sim. E daí acontece que eu fiquei uma semana tentando, né, com Gerar ele. essa senha. Gerar essa senha, entrar no INSS por causa dessas perguntas. Tentar entrar no INSS. Tá bom, vou procurar documentos. Tá bom, eu te ligo amanhã. Liga a chamada. Ligou amanhã. Chegou numa pergunta, não sei também. Daí, ai, meu Deus. do céu. Daí eu fiquei uma semana. Assim, olha, na hora que a gente conseguiu, foi uma felicidade pros dois, né? Sim, daí. Só que ele não me conhecia presencialmente, né? Eu só falei com ele ele é cliente presencial lá do escritório da doutora Franciele, mas a gente não se conhecia pessoalmente ainda. E daí ele foi, eu marquei um horário, depois que a gente conseguiu, né, entrar no INSS, marquei um horário pra doutora poder conversar com ele sobre o processo da revisão, né? Daí chegou lá, a Fran me chamou pra poder imprimir uns documentação ali que ele precisava, umas documentações. Daí, quando eu cheguei lá, a Fran falou, a Duda, né? E ele, essa é a Duda que eu conversei? Eduardo, meu Deus, tu é uma menininha, eu pensei que tu era mais velha. Ele pegou e chegou pra mim, assim, muito querido. Daí pegou e chegou, segurou a minha mão e falou assim, Duda, eu sei que agora tu não é advogada e eu nem vou estar aqui mais, mas eu vou te indicar pros meus filhos. Faça direito que eu vou te indicar pros meus filhos. Não, pra vocês verem como elas encantam os clientes. Então, assim, quem tá escutando, elas realmente apaixonam os clientes se apaixonam pela voz delas, pelo jeito delas, porque realmente elas são encantadoras, né? E esse nosso cliente, ele é extremamente apaixonado pela Duda. Daí, ele foi muito querido, sabe? É que realmente é nesses momentos que a gente vê que vale a pena, sabe? Ter a paciência, se conectar com ele. Por causa que é nesses momentos que vale a pena, que realmente tu tem que pensar que tu não tá ali só trabalhando, tu tá tentando mudar a vida de alguém, ajudar a vida de alguém em algum quesito que ele precisa. E na hora que ele pegou assim na minha mão, falou, Duda, eu não vou estar mais aqui, mas eu vou te indicar pros meus filhos, tu pode ter certeza. Daí eu saí, terminei de fazer a documentação. Na hora que ele foi embora, ele pediu pra Fran me chamar de novo, ele me deu tchau, me deu um abraço e foi. E agora sempre quando ele vai no escritório, ele me chama. Então é uma coisa que encanta, sabe? É uma coisa que eu fiquei tipo assim, que fica marcado, por causa que tu imagina. Que o teu serviço foi reconhecido. Sim, valeu a pena aquele esforço. Então é muito legal. Ai, que bom. Prestes a tua história. Bom, a minha história foi logo que eu entrei no escritório, que eu ainda trabalhava com a doutora Franciele. Sim. E eu e a Duda, a gente trabalhava juntas na campanha do FGTS. Teve um cliente, que eu vou chamar ele de Pedro, Tá. que ele era um querido. E aí chegou na parte dos documentos. E os documentos da FGTS, eles eram praticamente todos online. Ele tinha que tirar as fotos da carteira. Mas o que mais dificultou foi os extratos da FGTS, que precisavam ser mandados em PDF. E ele não lembrava a senha. E foi assim, ó, uma luta. Uma luta. Foi, assim, acho que uns 3 dias. Pra conseguir. Pra conseguir. E aí a gente conversava com ele pra ele conseguir baixar o aplicativo. Ele não conseguia. Aí ele dizia que ia esperar a filha dele. Aí eu falei, não, tudo bem. Aí a filha dele tentava baixar pra ele. Também não conseguia. Aí teve um abençoado dia que ele conseguiu baixar o aplicativo do INSS. Da Caixa, desculpa. Mas ele não conseguia tirar os extratos. Aí eu mandei um áudio pra ele, explicando como que tirava. E aí ele foi tentar. Não conseguiu. Meu Deus do céu. Eu liguei pra ele pra ensinar ele e tentar ajudar ele de alguma forma. Ele não conseguiu. Até que a filha dele conseguiu tirar os extratos pra ele. E foi, assim, uma felicidade pra nós dois. Porque foi bem complicado conseguir os extratos da FGTS dele. E nessas falas, escutando as duas Dudas, eu percebo como a gente não desiste, né? Não, a gente tem que tentar. A gente não desiste dos clientes. E também, tadinhos, né? Eles ficam... Não é porque eles não querem. A gente consegue perceber que eles estão tentando e não conseguem. Eles realmente... E realmente é muita coisa burocrática, né? Se a gente pensar que a gente é uma geração, né? Vocês é a geração do celular, é tudo muito fácil, entra ali, baixa o aplicativo. Mas eu fico imaginando que o nosso cliente geralmente é da idade da minha mãe.
Sim. Né? Daí eu vou pedir pra minha mãe fazer isso, eu vou pedir pra a minha avó, nem, né, já piorou ainda. Então, assim, realmente é uma barreira, né, que a gente tem que dar os parabéns pros nossos clientes, né, que vão lá, que insistem, que conseguem, porque realmente às vezes é desafiador, né? Sim, Mas sim. só pra eles saberem que a gente, né, tem todo esse suporte. A que gente não desiste. a gente não desiste. A gente vai estar sempre ali tentando ajudar e mostrar o caminho mais fácil. Duda, qual a tua história? Então, quando eu fui parar pra pensar numa história, eu achei muito complicado, né? Daí eu queria. Sim, porque histórias tem todos os dias, né? A gente, Exatamente. a gente Muitos lida- desafios. É. Aí eu queria trazer, tipo, uma percepção de alguns casos, mas de uma forma mais generalizada. Por exemplo, como que eu fui entendendo o que seria vendas. E quanto mais eu, entre aspas, entendo, mais eu percebo que eu não sabia de nada. Então, assim, quando eu percebi que é sobre questão de solução de problemas em qualquer lugar. A gente está falando aqui de vendas no âmbito jurídico e muitas vezes, assim, eu tô falando com a gente é chamada de doutora 400 vezes por dia, mesmo A gente informando. explica, né, que a gente não é as advogadas, mas, ô doutora, e daí continua a conversa. Sim. Sempre. E o que acontece? A gente informa e a gente é chamada de doutora. Eu acho que eles relacionam, e muitas vezes até quando a gente encontra um cliente num dia não tão bom pra ele, né? Num humor não tão bom, a gente às vezes escuta do, eu tô falando só com uma vendedora ou eu tô falando com a doutora? E daí, o que acontece? Quando eu entendi que a vendedora é um trabalho extremamente complicado. Porque assim, não somos formadas em direito, mas nós temos que fazer a tradução, nós temos que entender do que a gente está falando, propriedade do que a gente está falando e entender a responsabilidade que a gente carrega, porque a doutora vai estar respondendo por aquilo ali e o cliente vai receber todas as consequências positivas ou negativas. Então, o quão eu fui clara vai determinar tudo daqui para frente. Sim. Então, por exemplo, a possibilidade, o quão amplo é o escritório, por exemplo, ele não tem um problema de superendividamento, por exemplo. Ele não está superendividado. Mas ele tem um empréstimo Com juros altos. considerável. Ou ele tem um veículo que está com problema. Ou o parceiro, o esposo daquela pessoa está com um veículo com problema. Então, por você ter demonstrado que você é capaz de solucionar aqueles problemas, você conseguiu o cliente. Aí, por exemplo, eu recebi recentemente 2 casos das revisionais que eu achei muito interessante de resolver. Um deles, a pessoa... Vou inventar o nome. Maria. A Ana, a Maria, enfim. Ela tinha um financiamento que ela não pagava porque ela fez um acordo com uma revenda. Então, ela estava pagando um carro, trocou por outro. O financiamento antigo ficou em aberto sob responsabilidade da revenda pagar. Não façam isso, gente. Não façam isso. A revenda sumiu do mapa. Então, ela Olha ficou com só. 2 dívidas. 2 problemas. Ela tinha um, ficou com 2. Exatamente. E uma parcela relativamente alta ali, bem acima dos R$1.000, né? Uma parcela considerável ali. Então, eu tive que adaptar através de cálculos, através das emoções da cliente e através do contexto de vida dela e o que eu podia oferecer do escritório, eu tive que encaixar para ela 2 revisionais, sendo que ela só tinha compromisso com um financiamento. Ela só tinha um carro Eu só tinha um carro e 2 dívidas. e 2 dívidas de financiamento. Sim. Sim. E eu, por um momento, eu literalmente eu fiz o meu melhor. Eu passei tudo que eu podia passar ali, mas eu saí me questionando. Eu não sei se ela vai aceitar. Eu não sei. Mas eu fui sincera sobre o que eu podia oferecer. E essa história, apesar de ser relativamente recente, ela foi a minha primeira venda revisional do escritório da doutora Daniela. E também a outra história acaba se conectando com um pouco do que a gente já falou no início, que é quando a gente fez um dos cálculos de revisional e viu que talvez não fosse tão vantajoso, porque o cliente deu a entender que ele poderia quitar num tempo menor do que costuma ser a média de uma revisional, de um processo. Então, a gente passou para ele, olha, entendendo tudo que o senhor me passou, que são suas vontades, suas necessidades e os valores que a gente apresentou, talvez não seja o ideal para ti a revisional no momento, tá? Então, eu agradeço muito o seu contato, a gente fica à disposição, a gente trabalha com isso, isso e isso. A gente passa Mas- as outras áreas de atuação do escritório, né? Mas no momento, não.
Aí foi o cliente que no dia seguinte, ou 2 dias depois, ele voltou e falou assim: doutor, eu pensei bem, nem que eu te pague a mais. Eu quero fazer. Eu quero fazer. Eu quero fazer. Eu quero fazer. E a gente já tinha dito não, né? Isso que se conecta aquele negócio de pensar que realmente nosso atendimento valeu a pena. Que ele realmente não tá procurando ali só o serviço. Ele viu que a gente é atencioso. Ele viu que a gente passou pra eles oportunidades. Não, e na verdade, é algo… A gente fala sempre a verdade. Sim. Sempre a verdade. Embora doa a verdade, que no caso a Duda disse, olha… Não sei se vai valer a pena revisionar para ti. Mas o cliente gostou tanto dessa… Né? E ele viu que mesmo que a vantagem dele não fosse tão alta, porque teve uma vantagem, porque senão também não teria contratação. Mas que a vantagem não é igual a um contrato que tem um juro tão abusivo que estaria no início do contrato. E mesmo assim ele quis, porque ele entendeu que é viável naquele momento. Então, assim, eu percebo muito que o escritório é assim. Então, assim, às vezes a gente deixa de fechar contratos porque a gente entende que não é o melhor momento, não é o melhor benefício, que a pessoa realmente, né? E a pessoa fica agradecida por a gente ser verdadeira nas nossas conversas. Meninas, vocês sabiam que a gente já tá quase há 1 hora conversando? Não parece. Não senti. Então agora a gente vai para as perguntas, né? Cada um vamos fazer uma pergunta e daí vou olhar o tempo. Se tiver mais um tempinho, a gente vai para a segunda. Tudo? Eu começo de novo? Começa, claro, tu que começou, agora vai. Tá. Eu queria te fazer uma pergunta, Dani. Eu tenho 2, na verdade, mas deve ser uma de cada, né? Faz uma e daí depois, se der tempo, a gente faz a outro segunda rodízio. rodada. Eu queria saber como que foi tu advogar pela primeira vez depois que tu saiu da tua faculdade. Meu Deus do céu. Sim, não necessariamente no escritório. A primeira vez assim que tu advogou. Sim. Deu um frio na barriga. Eu me lembro, assim, o primeiro escritório que eu abri, já faz 15 anos, né? Eu abri o escritório. Primeiro eu consegui 6 meses de carência, né? Então já foi um alívio. Na época eu vendia roupa, né? Ontem até contei pra elas a minha história de que eu tô sempre… Então eu vendia roupa e abri o escritório. Então eu tinha uma renda que me mantinha. Eu disse, vou abrir o escritório, seja o que Deus quiser. A gente botou, na época, um cavalete na frente do escritório. Eu disse, meu Deus do céu, agora tomara que entre. Não tinha essa função de marketing, né? Era indicação, era totalmente diferente do que é hoje a advocacia. E eu digo, meu Deus, quando vai entrar o primeiro cliente? Daí entrou um rapaz que entregava… Eu me lembro até hoje, né? Primeiro cliente, a gente nunca esquece. Sim. Ele entregava panfleto na rua, assim, do Nacional, panfleto de ofertas. E ele tinha uma deficiência. Daí ele foi até o escritório que ele queria receber um benefício do INSS em função desse problema dele de saúde. Então, assim, até hoje eu vejo ainda ele circulando na cidade e foi o primeiro cliente. E depois disso, o segundo… Olha só, o segundo me marcou um pouco mais. O segundo foi um processo crime, onde ele estava sendo acusado por tráfico internacional de armas. Nossa, bem Tranquilo para uma recém-formada, super tranquilo. Começando bem. Daí ele entrou no escritório e daí quando ele começou a falar que ele estava sendo processado pela Polícia Federal, meu Deus do céu. E eu já comecei a ficar com medo. Daí eu perguntei para ele, tá, mas por que tu tá contratando uma advogada recém-formada? Perguntei, né? Porque… Sim. Daí ele disse, por que tu quer fazer o teu nome? Então, tu vai fazer de tudo para que eu não seja condenado nesse processo, porque tu tá com vontade. Sem pressão. Realmente. Sem pressão, só E assim, esse, embora ele estava sendo, né, acusado por esses crimes, ele era super esperto. Então, assim, ele chegava lá no escritório, tu tem que botar uma câmera aqui, tu tem que fazer não sei o quê, porque se… Daí ele me dava as dicas. Olha as dicas ali. Ele me dava as dicas para me proteger o escritório dos bandidos. Eu Podemos disse, fazer uma série? foi muito interessante, assim, esse foi o meu início. Tudo? Gostaram? Gostei. Então tá bom. Bem Bem chocante. Duda. Eu tenho 2 perguntas também, mas o que eu mais quero saber é qual que foi o teu caso, assim, mais desafiador, mais difícil que tu teve? Ai, deixa eu pensar, foram tantos. Na verdade, eu acho que o que foi mais difícil era direito de família. Tinha uma época que eu fazia. E direito de família é algo que tu acaba te envolvendo com a situação do cliente. Tu acaba se envolvendo naquela história. E eu me lembro uma cliente que eu atendi ela. E era a função que eles brigavam pelas visitas da filha. Ela não queria que o marido visitasse, o ex-marido, né? E era uma briga eterna. E daí ela disse, mas eu não quero que ele, né? Porque ele tinha antecedentes com droga. Então era uma pessoa que não era muito… Que ela não queria que a filha convivesse. Daí eu disse, não te preocupa, o juiz vai dar liminar, não sei o quê. E daí no final de semana…
uma outra advogada da outra parte. Eles montaram todo tipo, como se fosse uma denúncia que ela estaria negando o acesso da criança à mãe. Eles fizeram uma ocorrência na polícia. E a polícia, no final de semana, foi lá pegar essa criança à força e levar essa criança pro pai. E isso foi num sábado, um domingo, não tinha nem o que, né? A gente teria que entrar no plantão, mas assim, aquilo me chocou, porque ela ligou pro meu celular e ela não queria entregar a criança, e eu não tinha o que fazer, porque a polícia estava lá para pegar a criança, né? E daí ali também foi o momento que eu decidi, eu não tenho psicológico, eu tenho dois filhos, né? Para atender direito de família. E ali eu entendi que às vezes acontece coisas muito sujas, que a gente é muito verdadeira, a gente é muito pura, só que nem todo mundo é assim, né? Então, assim, a gente acaba pagando por muitas pessoas que fazem coisas erradas, tanto no digital hoje, que tem muita gente que faz golpe, e a gente acaba sendo penalizado por quem faz golpe. Na vida real, a gente quer fazer tudo certinho, a gente deu essa garantia de se não te preocupa, ninguém vai pegar a tua filha e não sei o quê. E daí foram lá, fizeram toda uma história, fizeram ocorrência e pegaram a criança com a polícia. Então, assim, isso me traumatizou tanto no ponto, assim, não quero mais. E qual que foi o fim, Não Dani, faz sentido. dessa história? Não, daí no final de semana a criança ficou com o pai, depois voltaram, né? Voltou pra mãe, né? E o processo continuou. E daí eu fiz até depois uma denúncia no Ministério Público dizendo que eles tinham inventado toda uma história. Então, o processo ainda continuou, mas o trauma da criança, porque daí eu fiquei mais preocupada com o trauma da criança, porque tu imagina os policiais no final de semana na tua casa te pegar a força. Tu imagina, uma criança, ela devia ter uns 7 anos, ir lá, pegar a força, a criança não queria ir, botar dentro de uma viatura, Meu Deus. pegar e levar. Então, assim, aquilo me chocou tanto que eu disse: não tem dinheiro que pague, eu não tenho, o meu psicológico não me permite que eu atue com família, com crimes também envolvendo criança, que já teve casos deles procurarem a gente no escritório, eu não consigo, né? Então esse foi, eu acho que o processo um dos processos que me marcou. E agora, começando a pensar, também teve outro episódio que me marcou muito, porque eu sou uma pessoa assim, quem me conhece sabe que a gente tenta sempre ser educada, e eu sou, né, na medida do possível, sempre educada, respeitosa com as pessoas, né? E um episódio, uma vez eu fazendo uma audiência trabalhista, e eu fui me dirigir para a juíza e eu disse: doutora, tu pode me dar mais prazo? Quando eu falei: doutora, tu pode me dar mais prazo? Ela se botou em mim. Ela disse: tu tá me faltando com respeito, eu não sou tua irmã, tu tá sendo mal educada. Ela me mas vocês, enfim. Meu Deus. Tá, porque eu não poderia ter colocado tu. Né? Eu botei: doutora, tu pode. Eu tinha que ter falado: doutora, você, doutora, a senhora. Vossa Excelência. Isso, tá? O termo, né? E a gente sabe como eu sou simples, então teve essa falha de comunicação. Ela me xingou tanto nessa audiência, tanto, que eu fazia audiência e corria a lágrima. Abuso de autoridade, né? Mas acontece. Nossa, porque deu uma apertada. É que, tipo assim, ainda se fosse, tipo assim, tivesse falado, desrespeitado ela. Não, louco. Mas é que é questão de costume de falar. Sim, até porque o gaúcho a gente fala muito tu, né? Exatamente. Então, assim, esse foi o meu segundo trauma. Nossa, eu iria ficar traumatizada pelo resto. Eu iria criar um problema pra mim, porque você sabe um pouco do meu temperamento. Mas eu saí da audiência jurando que eu iria denunciar a conduta dela. Mas daí eu disse: não vou. Eu podia te corrigir ali, mas também te xingar na frente de todo mundo, tirar teu crédito ali na frente, né? Esse foi bem complicado, assim, foi bem marcante. Mas aí, as pessoas, a gente abre o coração, conta todas as histórias e é isso. Vamos lá, Duda. A minha primeira pergunta, que ela se conecta com a segunda, que eu espero que ela tenha tempo depois. Eu acho, vamos Se não der, eu já junto com as duas. Eu acho que não, que já é 11h30. Já deu uma hora já. Juntando as duas, então. As duas. Eu queria saber de ti, quando que foi a tua virada de chave? Se isso realmente existe, né? Se esse momento existe. E o que é imprescindível para que isso aconteça? A minha virada de chave no sentido de negócio, de advocacia? Sim, como Daniela empreendedora no geral. Daniela advogada, mas a Daniela que entende que vendedora tem que vir junto. Foi quando eu perdi meu pai. Com a morte do meu pai, começou a me questionar algumas coisas. No escritório, eu tive nome, tive reconhecimento na cidade. Então isso... Mas eu me questionava por que
eu tão dedicada, eu tão esforçada, eu fazendo tudo com excelência, por que eu não poderia ter um escritório grande como outros colegas de outras cidades? Por que eu, Daniela, teria que trabalhar, ter 2, 3 funcionários e não ter um escritório reconhecido como pessoas de Porto Alegre? Isso começou a me questionar muito. E daí eu pensei, o que eu estou fazendo de errado? Daí eu comecei a buscar muito conhecimento e começar a ver como os escritórios grandes faziam. Daí eu comecei a entender que escritórios grandes tinham setores. Tinham setores comercial, tinham setores financeiros, tinham várias frentes de trabalho dentro do escritório que não tinha nenhuma relação com a advocacia. Eu disse, meu Deus, como eu sou burra, né? Daí tu começa a se sentir a pessoa mais burra do mundo, porque tu já tá formada há um tempo, né? Isso foi questão de 4, se foi na pandemia, em 2020. Então, coisa de 4 anos atrás. Daí eu disse, meu Deus do céu, como eu tô atrasada. Daí eu me senti assim, não, peraí. Daí eu comecei a contratar pessoas que faziam essas estruturações. Pessoas que não eram advogados. Daí, contratei mentores na área comercial. Daí, contratei pessoas para estruturar o escritório. Daí, investi muito. Na verdade, eu invisto muito em treinamentos. Eu faço muita mentoria. Porque o conhecimento liberta, né? Mas daí, quando começaram a entrar essas pessoas de fora para me mostrar esse caminho, eu vi que eu estava errando era nisso. Eu teria que ter pessoas. Porque sozinho a gente vai. Eu vou, sempre Saber fui. delegar também, né? Só que eu com pessoas eu vou muito mais longe. Então eu sozinha eu vou até aqui. Eu com pessoas eu vou muito mais, eu não tenho limite. Então eu tô sempre dizendo que eu quero crescer, mas não é para mim, né? Esse crescimento é para todo mundo que tá comigo. É a gente crescer para comunidade, para atender um público maior, para dar um serviço melhor. Mas eu sozinha não faço nada. Então daí eu comecei a perceber que eu agregando pessoas, eu estruturando o escritório, eu conseguiria muito mais, e foi isso. E é isso que a gente tá fazendo, que não para nunca, né? Não. Que a gente aprende uma coisa, vê que tá faltando outra e aprende outra, e assim a gente vai. É porque um traço teu que eu identifico, se eu tiver errado, me corrige, porque eu também sinto um pouco isso em mim. A pessoa que ela é perfeccionista, o empreendedor perfeccionista, ele chega no momento em que ele é obrigado a delegar e desenvolver pessoas. Sim. E como você gosta de fazer as coisas com o seu perfeccionismo e até então não tinha outras pessoas, quando você vai passar, tu fica, mas eu não queria passar para outras pessoas. Mas depois que tu se libertou disso e que tu tenho pessoas, confio nelas. É confiar. Na verdade, assim, eu sou muito... isso já várias pessoas... Daniela, tu não desiste das pessoas. Não. Eu não desisto. Eu vou lá e insisto. Eu treino, eu insisto. Por quê? Porque eu acredito que as pessoas que queiram, né? Que têm vontade de melhorar, elas têm toda a capacidade, né? Então, hoje, realmente, eu me vejo como uma treinadora de pessoas. Mas é que, realmente, né? Tipo assim, a Duda ainda já tá se formando na faculdade. Tinha um histórico, uma experiência antes. Sim. Eu e a Duda, a gente entrou lá. Sim. A gente não sabia nada. Absolutamente nada. A gente entrou na bomba da primeira fase do FGTS, já tava correndo. Então, quando a gente chegou, tinha muita gente pra ser atendida. E a gente não sabia nem o que era FGTS. A gente não sabia como atender o cliente, como responder ele. E a gente foi se virando. A Fran fez um script pra gente. A gente foi assim. E o que não se encaixava no script, a gente desenvolvia na hora. A gente ia jogando pro cliente. Sim. E até perdeu, a gente tinha medo de mandar áudio, de falar alguma coisa errada. Até porque, até então, a nossa voz, comparado com a de vocês, né? Ela é considerada mais pra criança, assim, uma voz mais infantil. E às vezes não pega credibilidade por conta disso. E, sabe, não é de agora sim, a gente tá há 10 meses já no escritório. Mas a desenvoltura de vocês é impressionante. Porque, assim, uma coisa é... Vocês são novas e o problema foi porque no início vocês não sabiam o que era FGTS. Às vezes a gente passa por pessoas que... às vezes a gente pega, por exemplo... pode ser estagiário, pode ser dentro da faculdade do direito. Que às vezes... tem uma dificuldade atualmente, não sabe o que é o PDF. Então, assim, às vezes o que realmente importa, né? Vocês sabiam e desenvolveram bem. A gente tinha o básico do computador ali e falar com o cliente. Tipo assim, explicar que a gente era assistente da doutora Franciele, que a gente estava ali para atender eles, para ajudar eles. Só que realmente, para pegar, assim, a gente foi do zero. A gente pegou na mão de Deus e foi, assim, só com o script ali que a gente tinha. E deu certo. Foi desenvolvendo ali os desafios de pouco em pouco. Mas foi assim, tô falando, tu e a Fran dando uns empurrãozinhos ali. Mas foi. Deu tudo certo. Tudo certo.
Então, gente, eu gostaria de encerrar o nosso DaniCast. Primeiro, agradecer as Dudas, né? A disponibilidade de aceitar mais esse desafio aí. Que a gente está sempre colocando desafios para elas. Dizer que foi muito bom esse bate-papo. Assim, fez com que vocês conhecessem um pouco mais do nosso escritório, da nossa estrutura, de quem atende vocês atrás do WhatsApp, né? E de dizer que realmente a gente está aí disposto, né? Estamos a serviço dos nossos clientes, das pessoas que têm dúvida de aposentadoria, de revisão de veículos, de revisão de aposentadoria, né? Então, meu muito obrigado. E se você, quero te fazer dois pedidos aqui super especial. Se você não é inscrito nas nossas redes sociais, se inscrevam aqui e compartilhe esse conteúdo aí para seus amigos, para seus familiares. Um abraço. Logo, logo a gente volta com o nosso terceiro DaniCast.